Bom, pessoal, me pediram para fazer esse exercício aqui, tá? Ó, esse é o exercício 2 da prova do primeiro semestre de 2019, tá? Como esse exercício ele é um pouco complicado, eu vou buscar resolver ele em partes, em vários vídeos, tá? Acho que uns 3 ou 2 vídeos devem dar. Mas, em primeiro lugar, vamos ler aqui o exercício, tá? Vamos lá. 2. Naritomi et al. Analisam o efeito dos municípios brasileiros e estimam. Ele dá uma equação com erros padrões, respectivamente de. Ele dá os valores dos erros padrões, no qual justiça é um indicador de acesso à justiça. Açúcar é uma variável DAM igual a 1 se o município participou do ciclo da cana-de-açúcar. Ouro é uma variável DAM igual a 1 se o município participou do ciclo do ouro. Equador é a distância da linha do Equador. Litoral é a distância do litoral. E eles estimam que, dá outra equaçãozinha aqui, com erros padrões respectivamente de e dá os valores dos erros padrões, no qual renda é a renda per capita do município. Aí ele dá as A, B, C e D, aí os enunciados, né? Das letras que a gente tem que fazer. Bom, em primeiro lugar, gente, a gente precisa pensar qual é a matéria que o professor, né, inseriu aí nesse exercício. Geralmente, como são duas equaçõezinhas aqui, tirando na parte de equações simultâneas, que é muito fácil de identificar, quando são duas equações com erros padrões e tudo mais, vocês já podem apostar que é o seguinte, variável instrumental, o problema que ele está pedindo aqui para a gente analisar, tá? Então, antes da gente analisar, vamos dar uma revisadinha aqui numa coisa mais geral de variáveis instrumentais, tá? Vamos lá, ó. Vamos partir dessa equaçãozinha aqui, tá? y1 é igual a beta 0 mais beta 1 y2 mais beta 2 e1 mais μ. Só que tem um problema, gente, né, nessa equação. Vamos supor o seguinte, ó, que existe uma relação entre y2 com μ1, que é o meu termo de erro. Por exemplo, eu posso pensar que y2 é o meu educação, e μ1 é a habilidade. Educação está correlacionada com a habilidade. Então, existe uma relação entre a variável a minha variável aqui explicativa com o meu termo de erro, da minha covariada com o meu termo de erro, certo? Se isso acontece, provavelmente meus estimadores eles vão se tornar inconsistentes, tá? Eles vão acabar eles vão acabar se tornando inconsistentes e isso pode acabar criando um problema sério para mim. Então, como é que eu tento me livrar desse problema? Bom, eu me livro desse problema mediante variáveis instrumentais. O que são variáveis instrumentais? Bom, variáveis instrumentais vão ser aquelas que vão guardar alguma relação com o y2, mas não com o meu termo de erro, tá certo? Não com o meu termo de erro, tá? Se eles não, então quer dizer, ele vai desempenhar o coisa que o exercício ele vai ajudar y2 a desempenhar a minha função, né, como y2, porém retirando esse problema aí da correlação com o termo de erro. Para isso a gente vai dividir a equação em dois estágios. No primeiro estágio, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar y2 em função das variáveis dos instrumentos, certo? E vejam bem, ó, em primeiro lugar, Z1 está presente tanto no meu primeiro estágio quanto na minha equação original. Por ele estar presente nas duas, ele é o que? Ele é uma variável exógena, entendeu? Ele não vai ter muita importância aqui no caso, mas ele sempre tem que estar presente, tá? Isso vai ser de suma importância para a gente entender as equações aí desse nosso exercício. Z2 e Z3 não estão presentes na minha equação original, só tem o Z1. Então, elas são os instrumentos, tá bom? Elas são os instrumentos. E para ser instrumento, veja, aqui eu já estou fingindo que eu estimei a minha equação, né? Chapeuzinho significa que já estimei, certo? Então, Z1 é exógena e Z2 e Z3 são os instrumentos. Mas calma aí, eu preciso tentar averiguar se realmente esses instrumentos são bons ou não de serem usados, concordam? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vendo algumas hipóteses aí, tá? Eu coloquei aqui junto, mas são hipóteses que são separadas, tá? Primeiro, a primeira hipótese que a gente tem que ver, covariância de Z2 com o termo de erro tem que ser igual a zero, certo? Ou seja, a relação de Z2 com o termo de erro precisa ser igual a zero, porque assim eu corrijo o problema, né? O que me deu o problema original aqui, certo? E Z3 a mesma coisa, Z3 com E1 precisa ser igual a zero. Agora, a segunda hipótese que a gente precisa testar é o quê? Olha, tá bom,
não tem nenhuma relação com o termo de erro, mas ele precisa guardar alguma relação com a variável que me criou o problema, que é o y2. Vamos lembrar, a relação de y2 com o termo de erro é o que me causou o problema original. Por isso que eu estou fazendo tudo esse negócio aí de variáveis instrumentais. Então, a relação de Z2 com Y2 precisa ser diferente de zero. E também, né, para ser um bom instrumento, Z3 com Y2 precisa ser diferente de zero. Coisa que vai ser importante para o exercício, tá? Covariância de Z2 com μ1, eu não observo, eu vou no lero-lero. Aqui é a mesma coisa. Porém, essas duas aqui eu posso testá-las para ver se é um bom instrumento, entendeu? Nas duas aqui eu posso ver a significância estatística, fazendo um teste T básico, tá certo? Bom, e aí o segundo estágio é o que, olha, feito isso, retirado o problema porque eu usei as variáveis as variáveis instrumentais, eu volto na minha equação aqui, agora com a minha variável, entre aspas, curada da doença original. Qual era a doença original, gente? Era esse probleminha aqui, tá certo? Bom, então, né, feita essa explicação básica, vamos tentar identificar, tá? Bom, como eu falei, sempre são duas equações. Mas quem é quem na fila do pão aqui, né, nessa equação? Bom, primeiro, vamos parar. Eu coloquei as duas equações aqui, certo? Para ficar legal, ó, é sempre bom a gente colocar os erros padrões abaixo, né, em letras menores das minhas variáveis, tá bom? Mas então vamos buscar identificar quem é quem aqui na fila do pão. Ó, como eu falei, ó, as variáveis exógenas, elas sempre estão nas duas equações. Quem é que está sempre nas duas equações? Equador e litoral. Equador e litoral. Então, Equador e litoral são nossas variáveis exógenas. Isso vai ser muito importante para a nossa análise, certo? Agora, açúcar e ouro não estão. E note, justiça está aqui, abreviada, tá? Mas está aqui. Então, veja, o que acontece? Acho que vocês conseguem observar que é o seguinte. Eu estava com um problema com justiça. E aí, o que eu fiz? Eu estimei ela em função de duas variáveis instrumentais que eu talvez estejam né, que talvez sejam bons instrumentos ou não. Isso veremos no exercício, no próximo vídeo. Então, o que a gente vai falar? Então, o que eu vejo aqui? É que no caso, o que eu fez um pouquinho para confundir, né, o exercício, para ver se vocês prestam atenção, é para ver assim, a seguinte forma. Primeiro, ele já deu a equação, já deu o primeiro estágio. E aí ele já deu o segundo estágio aqui, entendeu? Aqui é o primeiro estágio, tá invertido aqui, mas aqui é o primeiro estágio, ou seja, peguei a variável que está me dando problema, coloquei ela em função dos seus instrumentos e das variáveis exógenas, e depois voltei na equação original para que eu consiga ver o quê? Qual é o problema aqui, né, para tentar curar a doença. Qual era a doença? Olha, vamos lembrar aqui. Covariância de y2 com μ1 é igual, diferente de zero. Então aqui eu tento me livrar do que? Covariância de justiça com o meu termo de erro ser diferente de zero. Esse é o problema que a gente tenta eliminar, para tornar os estimadores legaisinhos, bons para não comprometer a nossa análise econométrica. Beleza? A gente vai fazer o exercício no próximo vídeo.